Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 22 de setembro. Agora na Espanha são 11 horas e 42 minutos. No Brasil, 6 e 42 da manhã. Vocês vejam que a violência da BTC ontem ameaçou a base da nossa grande cunha triangular acumulacional. Olhando aqui na banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente voltou a dar uma lambida aqui na lower. Exatamente como aconteceu na agulhada de 19 de setembro, mas o que impôs essa violência e volatilidade corretiva da BTC, que está acumulando numa subfigura triangular, já vou mostrar para vocês, foi o avanço do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. O DXY é o dólar norte-americano contra euros, contra ienes japoneses, contra francos suíços. E o que aconteceu com o DXY? Abriu um belo candle comprador aqui, mas bateu num platô muito interessante, bateu em 111,81. E uma hora o DXY vai ter que ceder. Vocês vejam que a gente está alcançando as máximas do pós 11 de setembro. Vocês vejam que a gente está nesse momento na máxima, num patamar que coincide com junho de 2002, ou seja, numa máxima de 20 anos. Chegamos a fazer um pico em março de 2002, chegamos a bater nesse pico aqui, alcançado na faixa de 120, 121, que foi a máxima alcançada após o ataque de 11 de setembro, mas o fato é que agora entrando nessa camada congestional aqui, ó, começando a pipocar nesses Alpes suíços aqui, vamos colocar assim, isso aqui já vai cair como uma jaca, como se diz lá em Santa Catarina, e vai buscar o centro gravitacional da nuvem aqui na projeção, indo para 104. E eu ouso afirmar para vocês que quando o DXY, que tem uma relação movimentacional inversa em relação a BTC, eu tô aqui no gráfico semanal, agora eu vou voltar para o gráfico diário do DXY. Eu tive que ir para o semanal para fazer essa viagem do tempo de 20 anos para cá. Agora, voltando para o gráfico diário, vocês vejam que o DXY ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, vocês vejam que aqui, ó, de 11, 12 de agosto até o pico de 7 de setembro, o DXY ganhou uma bela tração impulsiva. E no mesmo período, ó, de 11 e 12 de agosto a 7 de setembro, ó, deixa eu puxar aqui o pincel, ó, de 11 e 12 de agosto a 7 de setembro, a BTC ganhou uma mega pernada corretiva, justamente porque a gente guarda uma relação movimentacional de inversão. E aqui, ó, de 13 de setembro até o presente momento, o DXY ganhou mais uma pernada impulsiva e no mesmo período a BTC ganhou de 13 de setembro até agora, ela ganhou uma pernada corretiva. E a gente ganhou uma pernada impulsiva de 7 de setembro até o pico de 13 de setembro, que foi quando o DXY caiu, ó. De 7 de setembro a 13 de setembro o DXY caiu. Ou seja, quando o DXY voltar lá para o centro gravitacional da nuvem, tanto no diário quanto no semanal, ele vai cair igual uma jaca. É bem provável que a BTC rompa essa cunha triangular, avançando em direção a 30 mil dólares, que é essa camada congestional. Tem muitos articulistas dando conta de que essa mega camisa de força que está se criando no câmbio internacional, simplesmente todas as divisas do G7, ienes japoneses, euros, francos suíços, dólares australianos, libras esterlinas, estão literalmente derretendo frente ao dólar. Essa camisa de força, vocês sabem que é insustentável. Isso vai explodir. O próprio serviço da dívida norte-americana já está sendo objeto de comentários acerca da possível inviabilidade. Esse último aumento de 0,75 pontos percentuais, que elevou a taxa básica de juros norte-americana para 3,25, impôs um aumento no endividamento público norte-americano de mais de 2 trilhões de dólares. Vai romper o teto da dívida. Vamos combinar que o Fed agora tem que combinar com o Congresso para aumentar o limite do endividamento. E outra, gente,
uma taxa básica de juros nos Estados Unidos de 3,25 não vai resolver o problema inflacionário. Primeiro, porque essa inflação tem origem não na demanda, eles estão represando a demanda, aumentando o custo do dinheiro, mas essa inflação tem origem na oferta, no colapso da cadeia de suprimento, na guerra do Putin, na invasão russo-ucraniana e não na demanda. Não adianta represar a demanda. E a classe média americana, que responde por boa parte do consumo, ainda não está sendo afetada pelo aumento das taxas de juros, justamente porque eles não, essa classe média que efetivamente tem poder de fogo em termos de consumo, eles não têm hipoteca, eles não têm endividamento no cartão de crédito. É essa classe média que pressiona o consumo, ela não está sendo afetada pelo aumento das taxas de juros. Por enquanto, o Banco Central está incinerando a classe mais pobre norte-americana. Aqueles que têm fatura de hipoteca para pagar, débito no cartão de crédito. Por enquanto, a classe média alta e os ricos norte-americanos estão dando de ombros para esse aumento nas taxas de juros. E essa nossa cunha triangular já vai explodir em direção a essa camada congestional. Na nossa banda de VWAP, a gente basicamente lambeu a lower sem esgarçá-la. Segue o engolfamento dessa banda do mês 9 pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, está engolfando a do mês 9, promovendo um padrão comportamental idêntico ao fundo que se criou em 21 para levar a BTC em direção a 69 mil dólares. O engolfamento promovido pelo mês 5 de 21, que abraçou e engolfou a do mês 6 e a do mês 7, levou a BTC para o all-time high em 69 mil. É isso que vai acontecer. No nosso gráfico das VWAPs, segue plenamente vigente a nossa figura triangular, que já vai encontrar a VWAP anual, que está ali, próxima de 28 mil dólares. E no nosso gráfico no intraday, na banda de VWAP no intraday, tá um reloginho, a BTC lambe a upper, ameaça chegar perto da VWAP, agora a gente está estressando a upper para cima, já a gente vai encontrar a VWAP, eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, com certeza será igual a ontem, que fecharam rapidamente, e na seara fática. Os Estados Unidos agora acusam a Rússia de usar criptomoedas para driblar as sanções impostas, principalmente a exclusão da Rússia do sistema SWIFT de quitações transnacionais. É óbvio, né, gente? Se o Ocidente unilateralmente exclui a Rússia do maior sistema de quitação transnacional de divisas, é óbvio que eles iriam migrar para sistemas alternativos. Eu avisei aqui no canal, antes da guerra começar, que se houvesse esse tipo de sanção, com certeza isso redundaria em sérios benefícios para o mundo cripto. E após o hard fork promovido por alguns mineradores, depois da fusão do consenso da Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, para o consenso Proof of Stake, muitos mineradores reuniram força computacional para criar um hard fork na rede chamado Ethereum Pool, ETHW, que é o código dessa Ethereum Pool, que é o gás dessa nova blockchain, mas isso não impediu que outro hard fork fosse ultimado. Esse novo hard fork é a Ethereum Fair. Segundo os fundadores, eles albergariam os verdadeiros princípios que inspiraram a criação da Ethereum tradicional, que antecede inclusive a Ethereum Classic. Que para quem não sabe, a Ethereum que a gente conhece hoje, o Proof of Stake, já pertenceu a uma única blockchain juntamente com a Ethereum Classic. Houve um hack em 2016 que acabou criando a Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje, que deu origem à Ethereum Merge, que é a ETH Proof of Stake. Mas agora mais um hard fork acontece, eu entrei na página deles, a cotação só cai, eles até começaram bem, a Poloniex está emprestando liquidez para quem quiser desovar. Esse volume aqui de 2 milhões de dólares em 24 horas é pura desova, o povo está despejando, ela basicamente só tem caído, o gráfico é uma linha para baixo. Eu entrei no site deles, eles se dizem o hard fork que mantém inspirados os valores
de Nakamoto e, enfim, tem todo um aspecto filosófico envolvido na fundação na promoção desse hard fork na rede, mas o fato é que é puramente especulativo. A Ethereum que a gente conhece é essa que migrou de Proof of Work para Proof of Stake. E na seara geopolítica internacional, o Goldman Sachs eleva as previsões para o target final da taxa básica de juros nos Estados Unidos. O target que estava entre 4 e 4,25 agora aumenta para 4,5 ou 4,75. Gente, mesmo que a taxa básica de juros nos Estados Unidos, que agora, depois desse aumento de ontem, foi para 3,25, mesmo que ela vá até 4,75, o fato é que a inflação nos Estados Unidos ainda está acima de 8. Para a gente calcular os juros real, a gente precisa aplicar a taxa básica de juros, que se chegar a 4,75 vai ser, segundo o Goldman Sachs, seria uma conduta ultra hawkish do Fed, mas descontada a taxa de inflação, que na última medição, pelo índice de preços ao consumidor, bateu algo acima de 8, ainda teríamos uma taxa de juro real negativada em torno de menos 4 e alguma coisa, próximo de menos 5. Ou seja, gente, o juro real nos Estados Unidos ainda é seriamente negativo. Nesse momento, é algo em torno de 5, um pouco mais de 5. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo nos Estados Unidos, mesmo com toda essa conduta hawkish do Federal Reserve, a taxa de juros real nos Estados Unidos ainda é negativada. O Federal Reserve está entre a cruz e a espada. E outra, os Estados Unidos da América vão promover um calote em todo esse endividamento via inflação, via transcurso do tempo versus taxa de juros real negativada. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E é isso que vai fazer colapsar o dólar norte-americano. E a Tesla vai revelar ao mundo o robô Optimus no próximo dia 30 de setembro. Segundo o Elon Musk, o objetivo do seu Android é levar para o uso doméstico um Android capaz de fazer serviços do lar, como limpar a casa, fazer o jantar, cortar a grama, cuidar de idosos. Segundo o Elon Musk, a humanidade mal sabia que necessitaria de um smartphone mais do que respirar. E segundo ele, a humanidade ainda não sabe que precisa de um Android mais do que um smartphone. Tudo que vem do Elon Musk a gente tem que respeitar, porque ele é meio fora do padrão, mas o fato é que ele é muito agressivo quando se trata de alta tecnologia. E, gente, um general da reserva aposentado nos Estados Unidos, o Mark Hatling, prevê consequências desastrosas para o último movimento de Vladimir Putin. Segundo ele, a convocação dos 300 mil reservistas, que foi ultimada agora nas últimas horas, convocação feita pelo Vladimir Putin, vai colocar de volta no serviço militar ativo muitos dos antigos militares da era soviética. E segundo ele, o mundo não pode tratar como bravata, como um blefe, a ameaça nuclear promovida pelo Putin. Segundo ele, esse general da reserva americano Mark Hatling, a ameaça de ataque nuclear hoje, de setembro de 2022, é igual ou pior do que a ameaça militar nuclear da crise dos mísseis de outubro de 1962. Segundo ele, naquela época, os canais diplomáticos eram muito limitados em razão do auge da Guerra Fria, e a maturidade dos líderes é que definiu e impediu a catástrofe nuclear. Segundo ele, o próprio alto comando militar norte-americano pressionou o presidente Kennedy a fazer uso do seu arsenal nuclear de forma defensiva, mas o Kennedy bateu o pé e determinou tão somente o bloqueio da Baía dos Porcos, impedindo a chegada de novos mísseis enviados pela União Soviética em direção a Cuba, e impedindo também a chegada de eventuais ogivas nucleares. O fato é que
O Kennedy evitou a catástrofe nuclear, determinando o bloqueio da Baía dos Porcos, tão somente com o envio de fragatas e cruzadores. Segundo esse general, a mesma maturidade a gente não vê hoje. Na época, depois do bloqueio da Baía dos Porcos, o líder soviético da época, o Nikita Khrushchev, optou por desativar a base de mísseis em Cuba em troca da retirada de ogivas nucleares norte-americanas em território turco. O que está acontecendo hoje é uma imaturidade de líderes, já que, segundo ele, o Vladimir Putin parece que tem sangue nos olhos, o Joe Biden parece um verborrágico que fala mais que o homem da cobra, ou seja, a gente tá vivendo uma situação inversa, segundo esse general. A gente possui vias diplomáticas mais azeitadas, como ele falou, a expressão que ele usou, mas os líderes são mais infantilizados, vamos colocar assim. Então tá faltando um bom senso de um Kennedy de volta pro comando da Casa Branca norte-americana. Mas enfim, o fato é que dentro desse cenário apocalíptico Mad Max, onde muitos acharam que a BTC ia beijar 14, 15, a BTC segue resiliente, desenhando uma subfigura triangular, na minha opinião, estressando aqui a base desse grande triângulo que ela vem desenhando desde 30 de maio. E isso aqui provavelmente vai explodir em direção à nuvem para estressar e romper e buscar 30 mil dólares, tão logo o DXY promova um engolfamento aqui, que já deve acontecer na esteira da chegada do final de semana. É bem provável que na próxima semana o euro, o iene, o franco suíço voltem a se valorizar em relação ao dólar norte-americano. Isso aqui é uma camisa de força que já vai explodir, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.